Passa-se a ordem do dia. Projeto de Lei 4148-B-2008, continuação da votação em turno único, Projeto de Lei 4148-B de 2008, que altera e acresce dispositivo à Lei 1105, de 24 de março de 2005. Continuação da votação. Requerimento de destaque de preferência. Requeremos na forma do inciso 1, na forma do artigo 61, inciso 6 do Regimento Interno, preferência para a votação da emenda substitutiva de plenário do deputado Evandro Gussi ao PL 4148-A. Para falar a favor, deputado Evandro Gussi. Depois. Vai rejeitar, vai rejeitar. Depois. Vai a preferência. Rejeitar. Deputado Evandro Gussi não está? Presidente. Tem mais inscritos, presidente? Não? A favor, só tem... É um a favor, em contra. O deputado Padre João se inscreve para... Mas é que não pode ter inscrição posterior. Inscrição é quando está o requerimento. Escreveu, mas o autor tem preferência. A favor, o autor tem preferência. Senhor presidente, nós não queremos aqui, e não é em nenhum momento a postura do Partido Verde, demonizar o agronegócio, setor da nossa economia que contribui sobremaneira determinante, de maneira determinante para a nossa balança comercial. É determinante também a sua contribuição para a empregabilidade, sobretudo no campo, e as suas consequências também para a zona urbana. A única questão que toca o PV hoje, sem discursos ideológicos rasteiros, é a segurança da informação do consumidor. É não haver nenhum tipo de negligência à informação do consumidor. Tendo segurança sobre a saúde e segurança sobre a segurança sobre o caráter benéfico para a saúde do transgênico, não há por que negligenciar qualquer tipo de informação acerca desse elemento. Portanto, para concluir, senhor presidente, repito, não é aqui uma agressão ao agronegócio, não é aqui uma agressão sequer ao transgênico, aos organismos geneticamente modificados, mas simplesmente a segurança de informação, que o consumidor tenha todos os elementos necessários para tomar a sua decisão, como acontece desde 2004 na União Europeia, o que já vem acontecendo no Brasil, o que não tem impedido o crescimento do agronegócio, diga-se de passagem. Muito obrigado, senhor presidente. Orientação de bancada para o destaque de preferência da emenda substitutiva de plenário número 1. Como vota o bloco do PMDB? PMDB é contra, senhor presidente. PMDB não. PT? PT vota sim, senhor presidente, porque a preferência garante, se votada na forma com que está proposta essa emenda substitutiva, que os consumidores brasileiros, que as famílias brasileiras saibam aquilo que estarão consumindo. A produção de alimentos no Brasil não perderá em nada. Mas quando nós falamos em produção de alimentos, nós falamos em negócio, mas nós falamos em saúde, em direito à informação, o que estará sendo sonegada pelas outras versões que não nessa emenda substitutiva ao projeto de lei. Por isso, sim. PSDB? PSDB? PSDB não, senhor presidente. PSDB não. Bloco do PRB? PRB não, senhor presidente. Não. PSD? PSD não, senhor presidente. Não. PR? PR não, presidente. Não. PSB? PSB vota não, presidente. Não. Democratas? Democratas não, presidente. Não. PDT? O PDT sim. Sim. Solidariedade? Solidariedade não, presidente. Não. PCdoB? PROS? Nós vota não, senhor presidente. Não. PPS? PPS é não. Não. PV? Senhor presidente, o PV
acredita que mexer naquilo que está dando certo, inclusive credibilidade aos produtos que usam transgenia. Hoje, o agronegócio, conforme tem se dito aí, está bombando. E as regras estão aí valendo. Então, para que mexer nisso? Para que fiquem questionando? Isso é até uma bola nas costas que o deputado Reis levanta para o agronegócio. Ninguém questiona internacionalmente, nem nacionalmente, a transparência com que é tratada as nossas embalagens. E agora, sem que nem para quê, depois de mais de 15 anos, quer se mexer na rotulagem. Para quê? Qual o sentido disso? Gera sim desconfiança. Por que fazer isso? Então nós queremos o sim para retornar. PCdoB, sim, senhor presidente. PCdoB, sim. PSOL. Presidente, existem normas importantes. Há 10 anos atrás foi regulado este tema e nós não podemos retroceder. O Código de Defesa do Consumidor é outra lei importante. Aqui não se trata do debate sobre transgênico ou não transgênico. Quem quiser consome. O que se trata é do direito do consumidor saber se o produto que ele vai consumir tem transgênico, do que é composto. Como, aliás, todos os produtos têm que ser como um produto farmacêutico e um produto alimentício, obrigatoriamente tem que ter a fórmula. Até um refrigerante, para dizer que tem corante, açúcar e água com gás, tem que ter a fórmula. É claro, há segredo, a Coca-Cola esconde algum segredo, outros refrigerantes, tudo bem, mas não pode esconder o fundamental. E nesse sentido, esta proposta do PV, do deputado Guts, é importante para que este parlamento firme seu compromisso com a cidadania. Obrigado. Minoria. A minoria vota não porque não está se escondendo nada. Minoria Tudo não. está no rótulo. Governo. Senhor presidente, eu preciso ler o projeto. Está garantida a informação. A desinformação não ajuda o Brasil. E aqui se faz um debate com desinformação. Não há nenhum risco de não se saber qual produto contém ou não o transgênico. Então, senhor presidente, os nossos agricultores familiares, que eu percebo que a grande preocupação de alguns setores aqui, são os agricultores familiares. Eles devem colocar o selo de produto orgânico no seu produto, porque produto orgânico tem valor agregado e não concorre com alta escala de produção do agronegócio. E eles são mesmo agricultor familiar e poderão vender mais caro seus produtos com o selo de produto orgânico. Informação para os dois lados é bom. Nós vamos votar não. Em votação, requerimento de destaque de preferência para a emenda substitutiva de plenário número 1. Aqueles que forem favoráveis permaneçam. Como se acham, os contrários se manifestem. Votar com o governo, senhor. Rejeitado. Senhor presidente, destaque, verificação. Agora já passou, deputado, e Vossa Excelência também não tem número. Destaque número 7. Destaque de preferência. Senhor presidente, requeremos nos termos do artigo 161, inciso 4 e parágrafo 2º do regimento interno, preferência para a votação da emenda substitutiva global de plenário número 2 ao PL 4148 de 2008. Deputado Renato Molley. Nós retiramos esse destaque, senhor presidente. Retira esse destaque? Sim. Está retirado. Destaque número 8. Requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 61, inciso 4, do regimento interno, destaque de preferência para se votar o projeto de lei 7335. Um momentinho para eu esclarecer uma dúvida aqui. Foi não, ok. Destaque de preferência para votar o projeto de lei 7335-2014, apensa a 4148, assina o deputado Chico Alencar, para falar a favor, deputado Bom Gás. Senhor presidente, colegas deputados e deputadas, eu quero parabenizar. Você quer fazer uso da palavra? O deputado Chico Alencar, eu me inscrevi também para defender
esse destaque, aliás, é a preferência de votação, né? A preferência de votação para esse projeto de lei, que ele trata fundamentalmente também do acesso à informação. E o acesso à informação do ponto de vista de segregação dos produtos nas redes de supermercados. Assim como tem prateleiras específicas para produtos orgânicos ou outros produtos, que tenha também a especificação e a identificação na prateleira de que esses são os produtos que contêm organismos geneticamente modificados. Esse é um tema muito importante porque ele dialoga com o mesmo sentido da identificação do rótulo, que é levar ao consumidor a informação. Aqui eu vejo que várias pessoas têm posicionamentos a favor ou contrários ao tema da transgenia. Neste momento, o que está em debate é o acesso à informação, o direito do consumidor. E todos aqueles que falam com tanta segurança de que os transgênicos não fazem mal, que são saudáveis, que podem ser consumidos sem nenhum problema de alterações dos organismos para a saúde, para câncer, para demência ou qualquer outro tema, como já tem provas. Por que então temem a identificação? Se os transgênicos são tão seguros, por que os defensores dos transgênicos temem ter a informação para o consumidor? Esse é um tema elementar. O que me leva a questionar se os interesses das empresas que vendem produtos transgênicos não estão se manifestando através daqueles que aqui querem negar um acesso à informação para as pessoas. É disso que nós estamos tratando, então temos que ver quem é que ganha. Ganha as grandes empresas que são donas, que têm royalties, que cobram de quem produz. Esses ganham. Agora, quem perde? Quem perde é o cidadão. É o cidadão que tem sonegada uma informação. E aqui eu quero repetir, eu quero desafiar, se todos aqueles que dizem que os transgênicos são tão bons, que os transgênicos são tão seguros, por que... Conclui, deputado. Para encerrar, por que então não permitem a identificação? Parece que não é tão seguro, parece que não tem tanta segurança. Então, se vocês mesmos não têm a segurança, não levem a população à desinformação ou à sonegação da informação se contém ou se não contém transgênico. Obrigado. Orientação de bancada. Como vota o bloco do PMDB, o destaque de preferência do projeto 7335? Não, destaque, senhor presidente, vou manter a subemenda. Como vota o PT? Vota sim, senhor presidente. Sim. PSDB? Senhor presidente, em tempo de crise, onde o governo leva a economia na situação que está, exigir do empresário que invista em prateleiras, em estrutura de supermercados, é quase com ironia, né? O governo não faz a parte dele, aceitou o transgênico, todo transgênico é legal, todo produto transgênico é autorizado pelo governo brasileiro, nosso voto é não. Como vota o bloco do PRB? Senhor presidente, essa matéria está mais do que discutida. A gente já falou várias vezes aqui que o que importa é que o consumidor saiba o que ele está consumindo e possa ter opção de dizer sim ou não ao produto que está na prateleira. Portanto, nós votamos não. PSD? Alô? PSD orienta não, senhor presidente. Não. PR? PR não. PSB? PSB não, presidente. Democratas? Democratas não. Não. PDT? Senhor presidente, o PDT quer deixar claro que o que ele está defendendo nesse projeto é a transparência, não é a criminalização de produto nenhum. Não tem por que separar os produtos numa prateleira e não é o que nós estamos defendendo. Então, o PDT vai encaminhar não. Solidariedade? Solidariedade de igual modo, presidente, caminha não. PCdoB? Senhor presidente, o PCdoB encaminha sim. PROS? PROS não, senhor presidente. PPS? PPS não. Não. PV? Sim. Sim. PSOL?
Senhor presidente, o projeto do deputado Miriquinho Batista, para o qual pedimos preferência, ele é cristalino, tem a virtude da simplicidade, da objetividade. Ele estabelece, para acima do nosso longo debate aqui, que os produtos transgênicos, e ninguém está os demonizando, mas fazendo o alerta, assim como vários outros. Até fiquei sensibilizado com a proposta do deputado Moroni Togo. Vamos fazer esses avisos retumbantes em todos os produtos cujos benefícios à saúde do consumidor não forem assegurados, garantidos, forem duvidosos, mas nada de proibir. Agora, botar, como o deputado propõe, na gôndola específica é saudável, é bom, por isso queremos a preferência nessa apreciação. Voto sim. Minoria. Pela isonomia de transparência, votamos não. Governo. Governo, não, senhor presidente. Em votação, requerimento de destaque de preferência para a votação do PL 7335. Os que forem favoráveis, permaneçam como se acham, os contrários se manifestem. Rejeitado. Em votação, a subemenda substitutiva oferecida pelo relator da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, ressalvados os destaques. Senhor presidente, um esclarecimento antes da votação. Pois não. O relator ele deu o entendimento de que teria acatado a emenda 2 e 3, mas é evidente pelo texto que elas não estão contempladas. Ele acatou a emenda 2 e 3 na forma do substitutivo. Do substitutivo, mas elas serão votadas em destaque posteriormente? Só se forem destacadas. Se não tiver destacada, será votada posteriormente. A que está destacada será votada, claro. Em votação, submento substitutivo. Orientação de bancada bloco do PMDB. PMDB vota favorável à subemenda substitutiva, senhor presidente. Sim. PT. PT vota não, senhor PT presidente, não. porque esta emenda, ela concentra a possibilidade maior de que o consumidor não tenha o direito à informação. Vamos ser claros, neste plenário não há aqueles a favor dos transgênicos ou contra. Há aqueles que não querem que o consumidor faça a sua livre escolha. Ora, a senhora ou senhor, na sua casa, vai fazer suas compras, não poderá saber se o produto está ou não constituído por transgenia, porque aqui neste plenário está sendo sustentado que não é possível estar no rótulo. Agora, os agricultores familiares também estarão proibidos de colocarem que não possui transgenia o produto que eles produzem. Ora, isso é um autoritarismo, é pré-liberal, é uma intervenção no negócio dos agricultores familiares e uma sonegação às pessoas que buscam e que têm direito. E é uma questão de saúde pública, não somente de negócio. Ok. PT não. PSDB. Senhor presidente, só para orientar aí o PT, que esse texto foi num acordo com o governo que é do PT. Está difícil deles se entenderem ali. Esse acordo, esse texto foi feito pelo deputado Luiz Carlos Reis, a liderança e assessoria do governo do PT. O PT encaminha não. Ele quase nos enlouquece aqui com as suas posições. O PSDB vota sim. Acredito que esse texto contempla exatamente aqueles que precisam visualizar os produtos transgênicos e acho que resolve o problema. Bloco do PRB. Apenas, presidente, o acordo Bloco do PRB, não há debate, não há debate. Bloco do PRB. O líder se PSD. PSD orienta não, senhor presidente. PSD orienta... Desculpa, PSD orienta sim. Sim. PR. O PR... indica o voto sim, senhor PR presidente. sim. PSB. PSB não, senhor presidente. PSB não. Democratas. Democrata sim, presidente. PDT. O PDT reafirma sua posição de ser a favor dos produtos transgênicos, mas ser a favor da transparência. Não era necessário essa discussão nessa casa. Repito, há mais de 15 anos essa regra já funcionava. O consumidor ele tem o direito de chegar na sua prateleira e saber o que está comprando e o que ele está adquirindo. É apenas a informação. E é tão importante essa informação que já existia há 15 anos e não mudou nada na vida do brasileiro. Por que mexer nisso agora? Para criar desconfiança?
para criar insegurança no mercado internacional, no mercado nacional. Se é tão bom, por que nós vamos mexer? Falta de estratégia, essa articulação foi equivocada e repetimos, somos a favor do agricultor, tanto que estamos na luta aqui dentro dessa casa. Agora a luta também é a favor da transparência. O PDT vai votar não, senhor presidente. Solidariedade. Solidariedade simples. Sim, PCdoB. PCdoB. Não, senhor presidente. Não. PPS. PRB, senhor presidente. Senhor presidente, PPS. Olha, o PPS encaminha o voto sim, senhor presidente, e destacamos aqui, inclusive, o voto contrário de alguns partidos do governo. Nós temos o Ministério da Agricultura, favorável, o Ministério de Ciência e Tecnologia, favorável, e os seus partidos contrários, o que é uma incongruência. Também foi dito que os rótulos livres de transgênicos não poderão falar a informação, o que não é verdade. Está aqui no parágrafo 2º, a facultada a rotulagem livre de transgênicos. Nós não estamos retirando informação, o relator mantém de forma clara e com o tamanho mínimo da letra, de acordo com o regulamento técnico, produto contém transgênico. Então essa não é uma discussão só de rotulagem, é uma discussão contrária à transgenia e o mais importante, é uma discussão contrária ao avanço da ciência. E nós somos a favor do avanço da ciência. PPS vota sim. Bloco do PRB. Senhor presidente, o que é mais triste é que a gente está vendo os produtos nas prateleiras com transgênicos sem informação ao consumidor e nós estamos aqui discutindo o sexo dos anjos. O PRB entende que nós temos que caminhar e o nosso voto é sim. Sim, como vota o PROS? Senhor presidente, eu acompanhei esse projeto desde lá de trás, li, reli, hoje nas primeiras votações eu estava lendo de novo, porque todas as vezes que eu li eu percebia que era uma coisa importante para o consumidor. E aqui encontrei alguns partidos falando contra. Eu vou encaminhar essa votação de acordo com aquele que mais entende de defesa do consumidor desta casa, que é o deputado Celso Russomano. Se alguém aqui tenta fazer uma dúvida de se isso é bom ou se é ruim, pode ter certeza que o deputado Celso Russomano é quem tem o conhecimento para poder defender essa questão. Acompanhamos a orientação dele e votamos sim. PV. Senhor presidente, quero mais uma vez esclarecer alguns pontos. Primeiro, este projeto de lei, ele sim diminui o direito atual do consumidor de ter informações a respeito do transgênico. Nós também não somos contra a transgenia, nós somos a favor que o consumidor tenha conhecimento. Ora, por que mudar? Por que exigir, conforme o parágrafo 3º, que o tamanho mínimo da letra quer esconder o quê? É um tiro no pé, é uma bola nas costas. O agronegócio está indo bem, sem desconfianças. Ninguém levantou essa questão. Quem levantou essa questão foi o deputado Reis, para mudar as regras atuais, para diminuir o direito do consumidor, o direito de saber o que está consumindo. Isso é um absurdo. Já estou concluindo, senhor presidente. Deputado. Isso é um absurdo num momento como esse, da vida do século XXI, da informação online, a gente querer retirar o direito de ser informado, o direito de saber. Portanto, o nosso voto é não. Não. Pessoal. Senhor presidente, o nosso voto é não porque essa subemenda substitutiva, ela é contraditória. A novidade negativa diz que alimento com transgênicos, desde que com organismo geneticamente modificado, mais de 1% na sua composição, tem que ser informados. Pequenininho, discreto, mas tem que ser informados. Com mais de 1%. Depois, quando se determina, no parágrafo 2º, que os alimentos que não contenham alimentos geneticamente componentes geneticamente modificados, podem, se quiserem, escrever livres de transgênicos, aí diz que não tem que ter comprovadamente nem 1 milímetro
de OGMs ali. Ou seja, há um claro favorecimento para o mercado dos produtos transgênicos, não se importando com a informação do consumidor. Nosso voto é não. Como vota a minoria? Senhor presidente, eu quero entender. A presidente do governo é petista, ou mudou, não sei. É tudo tão dinâmico aqui. Mas ela é do PT. O governo vota de um jeito e o PT vota do outro. Eu quero entender de quem é esse governo. Ou então nós estamos fazendo aqui tudo isso e a presidente vai vetar tudo, porque o Partido dos Trabalhadores vai exigir isso dela. Quer dizer, é uma coisa que não está dando para mim entender. Se a presidente é do PT e o governo está votando de um jeito e o PT do outro, que apoio que nem o PT mais está apoiando a presidente? Abandonou o barco? O PT abandonou o barco? Pois a minoria vota assim, senhor presidente. Governo. Senhor presidente, está assegurada a transparência. A informação estará no rótulo. Não há risco nenhum para o consumidor. É isso que importa nessa votação. Então, vamos encaminhar o voto sim a este acordo feito com o deputado Luiz Carlos Reis, com todas as forças, com o apoio de vários ministérios do governo que mandaram suas notas técnicas defendendo o projeto. E vou repetir, especialmente para aqueles que se preocupam com o produtor da agricultura familiar. O produtor, o agricultor familiar, deve colocar no seu produto orgânico, porque isso na prateleira do supermercado tem valor. É assim que ele vai poder concorrer, né, com o seu produto, sem se preocupar com os transgênicos, que não fazem mal nenhum à saúde, senão o mundo todo não estaria liberando o seu consumo. Presidente, vamos votar presidente. sim. Em votação, a subemenda substitutiva oferecida pelo relator da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, ressalvado o destaque. Os que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Os contrários se manifestem. Aprovado. Verificação, senhor presidente. Verificação. Eu sugiro que o governo libere o PT. Verificação concedida. A presidência solicita a todos os senhores deputados e senhores deputados que tomem seus lugares a fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico. Está iniciada a votação. Convido a todos os deputados do PT PMDB que votem não em defesa da livre informação. Democratas chama da saúde, sua bancada e orienta o voto sim. Verificação conjunta do PMDB. A verificação foi pedida pelo PT e pelo PV. Qualquer verificação conjunta agora é a destempo. Pela liderança do PV, deputado Zequinha Sarney. PMDB convoca os parlamentares votar sim. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, caros amigos que estão aí prestes a votar, sim, eu peço que ouçam um pouquinho só o que eu tenho a explicitar. Primeira coisa, este projeto não trata de liberação de transgênico, não. O transgênico está liberado, o transgênico, inclusive, foi liberado, uma injustiça que cometeram aqui pelo governo Lula do PT. Foi o governo Lula que liberou o transgênico. Então é importante dizer isso. Então não tem nada a ver transgênico com rotulagem. O que acontece é que hoje já existe uma rotulagem, há mais de 15 anos, que dá transparência a essa matéria. O que ocorre? O deputado Edson Duarte entrou com um projeto para ampliar o direito do consumidor para ter mais informações. Esse projeto foi aprovado em todas as comissões. Quando chegou na Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Reis entrou com o projeto dele. E este projeto saiu da Comissão de Constituição e Justiça no lugar do projeto do deputado Edson Duarte. Esse projeto do deputado Reis, ele é um retrocesso na legislação atual. Ele mexe naquilo que está dando certo. Meus amigos e minhas amigas, o agronegócio está dando um tiro no pé. Essa é uma questão que ninguém discute mais. Por que retroagir? Por que regredir? Por que modificar? Por que a letra minúscula
obrigatória por lei. Aqui está dizendo, deverá atender ao tamanho mínimo. Por que não o tamanho médio? Por que não o tamanho máximo? Mas o tamanho mínimo. Por que querer esconder? Por que querer chamar atenção? Por que querer modificar uma regra que está dando certo, que já deu certo, simplesmente para afrouxar, simplesmente para peitar, simplesmente para fazer com que, mais uma vez, o Congresso se fragilize junto à sociedade? Por favor, está na hora de nós pensarmos grande. Vamos pensar no Brasil de hoje e do amanhã. Não um Brasil atrasado, contra transgênico, não um Brasil que não quer informação, não um Brasil que não respeite as liberdades, mas a liberdade, acima de tudo, do consumidor poder escolher o produto que ele quer consumir. Por favor, vocês que vão e que estavam pensando em votar o sim, vamos votar o não em favor da sociedade. Para falar pela minoria, deputado Moroni Torga. Presidente, o PDT gostaria de pedir para mudar a orientação, para liberar a bancada em respeito a alguns colegas deputados que estão querendo votar diferente. O PDT está liberado. Senhor presidente, achamos que foi uma péssima oportunidade a votação desse projeto, porque vinha caminhando de certo bem, de certo modo, com a... Alô, a palavra está com o líder da minoria, deputado Moroni Torga. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, venho esse plenário hoje, principalmente dizer que estou convicto que isso que estamos votando traz todas as informações que o consumidor precisa e no nível de outros produtos que são muito piores do que esses que aí estão. Continuo não entendendo esse fato do PT votar de um jeito e o governo do outro. Parece que o PT abandonou a presidente. Mas eu quero falar sobre outras coisas, senhor presidente. Quero falar sobre o discurso que o líder do governo veio fazer. Meu amigo, e a função dele é defender o governo. Mas do jeito que falou, parece que tudo está às mil maravilhas. Parece que a Petrobras não tem um rombo de mais de 20 bilhões, sendo que mais de 6 bilhões identificados como roubalheira. Se isso é para festejar, então eu não sei mais o que é para ficar triste. Eu não entendo também que alegria é essa, que a economia está retomando, quando o consumidor, eu ando nas periferias da cidade, eu ando lá vendo o que o nosso povo mais humilde está sofrendo. E eles me reclamam que muitas vezes tem que pagar 2 contas de luz. 2, porque a energia já dobrou o valor. E o salário mínimo, eles acham que é muito, dá 8,8 de reajuste. A energia dobrou o valor. Salário mínimo 8,8. O arroz, que no ano passado se comprava a 1,70, 1,60, hoje não se encontra mais por menos de R$3. Praticamente dobrou o preço do arroz. O feijão, que antes se comprava por R$2,50, hoje não se encontra por menos de R$5. E se encontrar, talvez, num atacadista, a R$4,90 por aí, também dobrou o preço. A gasolina, que era 2 e pouco, está em R$3,50. E nós vamos festejar, líder do governo, festejar que estamos retomando. Retomando o quê? O nosso povo não é questão de governo e oposição, é questão de sofrimento de quem mais precisa. Feijão, preço de feijão e arroz, não é classe média alta nem classe alta que está preocupada com isso. Preço de feijão e arroz, quem está preocupado é quem vive na periferia da cidade. E se forem num supermercado,
Talvez agora vocês não vão mais em supermercado. Eu vou, ainda faço as compras com a minha esposa. E sou atacado nos supermercados para falar sobre isso. E sei que o preço do alimento básico praticamente dobrou. E nós vamos festejar 8,8 no salário mínimo. E nós vamos dizer que é uma maravilha isso. Nós vamos dizer que é uma maravilha o aposentado com mais de um salário mínimo ter reajuste abaixo da inflação. Que coisa maravilhosa! Que retomada maravilhosa essa, em que deixamos o nosso aposentado cada vez definhando mais, até todos os aposentados ganharem um salário mínimo. Porque do jeito que vai, quem ganha mais de um, sempre ganhando reajuste menor, daqui a alguns anos vai ganhar um salário mínimo. E não é só isso. Me surpreendeu uma entrevista que ouvi na revista Veja, o coronel das Forças Armadas da Bolívia, o nome dele é Germán Cardona Álvarez, Germán Cardona Álvarez, que disse o seguinte, que Evo Morales e o presidente da Venezuela, eles têm um narcotráfico entre eles, onde a Bolívia produz a cocaína, a Venezuela manda armas e outros ingredientes para a Bolívia e eles trocam entre eles. E esses são os dois amiguinhos da presidente Dilma. E esse coronel disse com todas as letras que a Bolívia tem vários campos de pouso na fronteira com o Brasil para abastecer o Brasil. E onde está o nosso ministro das Relações Exteriores para pedir satisfação disso? Como é que nós vemos uma reportagem dessa em que o coronel das Forças Armadas da Bolívia diz que o presidente da Bolívia chefia o cartel de narcotráfico da Bolívia e que diz que o presidente Maduro, que já devia ter caído de Maduro, da Venezuela, é o sócio dele e que nós não tomamos nenhuma providência. E que diz que vários campos de pouso clandestino são feitos na fronteira da Bolívia com o Brasil para abastecer o Brasil de narcotráfico, de cocaína e de crack, que destrói, aí sim, destrói a nossa juventude. O crack que destrói a nossa juventude, a Bolívia produz e nos manda. E agora tem um coronel das Forças Armadas mostrando como funciona todo esse sistema. O mínimo que nós podemos fazer, senhor presidente, é conversar com esse homem, mandar uma comissão daqui para conversar com esse homem, para que possamos saber todos esses detalhes, porque é um coronel das Forças Armadas da Bolívia que disse que o próprio Evo Morales faz um exército paralelo ao exército boliviano com as armas que a Venezuela manda para ele, em troca da cocaína que ele manda para a Venezuela e para outros países. Está lá, todos esses detalhes estão na reportagem da revista Veja. Eu acho que nós temos que ter um pouco de vergonha na cara e chegar para Evo Morales e dizer, agora contesta isso e diz que esse coronel pelo menos é um mentiroso, porque senão nós temos como aliado do Brasil um chefe de cartel do narcotráfico que atua na fronteira brasileira e que abastece e que faz os nossos jovens virar zumbi, virar doentes. E nós estamos aqui muitas vezes batendo palma para a Bolívia, querendo muitas, até para concluir, muitas vezes até querendo fazer hidrelétrica e outras coisas na Bolívia. Aí o Evo Morales vai lá e toma conta, como tomou, da nossa refinaria lá. E deu uma banana para o Brasil. Então está na hora de termos vergonha, chamar o embaixador brasileiro, no brasileiro, e o embaixador boliviano
para prestar contas com esse Congresso sobre essas declarações. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Está encerrada a votação. Votaram sim 320, não 135, abstenção 2, total 457, artigo 17.1, quórum 458. Foi aprovada a subemenda substitutiva, está prejudicada a proposição inicial, as apensadas e as emendas, ressalvados os destaques. Ficam prejudicados os destaques número 4 e 5 e o requerimento do PSOL para votação do PL 4148/2008, artigo por artigo. Destaque número 2 da bancada do PT. Requeremos, nos termos do artigo 61, parágrafo 2º do Regimento Interno, destaque para votação em separado da expressão com presença superior a 1% de sua composição final, detetada em análise específica do artigo 40 da Lei 11.105, constante do artigo 1º do PL 4148/08. Para falar contra, deputado Peronde. Nós vamos concluir a votação desse projeto e o restante da pauta passaremos para amanhã. Este mês, nós completamos 10 anos da Lei de Biossegurança, que aprovamos os transgênicos há 10 anos atrás, nesta casa. E diziam os contrários, que transgênicos provocavam câncer, que era veneno, que ia fazer mal para as famílias, ia acabar com as lavouras. E agora eu vejo mais ou menos o discurso do meu companheiro gaúcho, lá de Santa Rosa do Bom Gás, dizendo mais ou menos isso, que olha, não querem, tem que ficar o triângulo que estão prejudicando o consumidor. De novo a linguagem do atraso, de novo a linguagem do progresso, da inovação. A Organização Mundial da Saúde, no seu Código de Consumidor, não recomenda absolutamente nada nos produtos alimentícios no mundo inteiro. O Codex da OMS, eles botaram o triângulo. Tem uma pesquisa consagrada, feita pelos supermercados, que o brasileiro confunde o triângulo, sabe com o quê? Com o triângulo do trânsito. Confunde com o triângulo do trânsito. Sabe, confunde com o que também? Que é perigo, que é assustador. Contém transgênicos, resolve para o consumidor. Então isso é resolutivo. Nós temos que votar sim ao texto e não ao atraso, não à mentira científica que se repete de novo agora. Muito obrigado. Para falar a favor, deputado Alessandro Molon. Senhor presidente, na votação anterior, o deputado Genesias Noronha votou com o seu partido. Não cabe justificativa. Deputado Alessandro Molon. Deputado Edmilson Rodrigues. Pois não, desculpa, eu não vi. Vai votar a favor? Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, esse nosso destaque, ele tem um objetivo muito simples. É evitar que a nova lei escolha quais produtos que contêm transgênico dirão isso ao consumidor e quais não dirão. Porque o projeto introduz uma inovação que é um percentual. Acima de determinado percentual, deve o consumidor saber que há conteúdo transgênico. Abaixo daquele percentual, a lei quer dizer que o consumidor não precisará saber que há elemento transgênico. Senhor presidente, para além da gravidade da votação que há pouco ocorreu, que diz respeito a qual será a forma de informar, ou melhor, de não informar o consumidor, que não saberá
que há produto transgênico, porque se está tirando o símbolo. Aliás, presidente, eu abro aqui um parênteses. Eu vi tanta gente elogiando o transgênico, eu estranhei que essas mesmas pessoas quisessem tirar a informação de que há transgênico ali. Por que é que todo mundo que diz que transgênico é uma maravilha não quer que o consumidor saiba que tem transgênico no produto? Se é tão bom, deviam pedir para aumentar o símbolo, botar em letras garrafais, produto transgênico. Mas como é que tem gente que gosta tanto do transgênico e não quer que o consumidor saiba que tem produto transgênico ali, presidente? É algo aparentemente contraditório. Nesse nosso destaque, e eu quero pedir o voto de todas e todos aqui para o destaque que nós estamos apoiando e apresentando, nós queremos dizer, qualquer produto transgênico tem que conter essa informação na embalagem. Agora já não está mais em questão que forma que a informação terá, mas se ela existirá ou não. Se o nosso destaque for aprovado, todo produto terá que ter informação. Se o destaque não for aprovado e o texto permanecer como está, alguns produtos terão a informação e outros abaixo de determinado percentual nem essa informação terão, nem sequer em letras minúsculas, ilegíveis, porque se trata de um percentual. O projeto... Obrigado, presidente. Concluir, deputado, só peço para concluir. Perfeito. É exatamente isso que diz o artigo 40 do texto. Ele diz que apenas determinados alimentos com uma quantidade superior a determinado percentual conterão a informação. Os que não tiverem esse percentual não conterão. Por isso, eu peço o apoio de todos e todas. Obrigado. Obrigado, deputado. Para falar... Bom, em votação, orientação de bancada para o destaque do PT. Bloco do PMDB. Senhor presidente. Quem votar pela manutenção do texto, vota sim. Quem votar para suprimir a expressão, vota não ao texto. Senhor presidente, a subemenda mantém a expressão 1%. Informar ao deputado Molon que o decreto 4.680 de 2003 já garante 1%. Isso quer dizer o quê? Que só é exigido o registro de transgênico nas embalagens quando o produto tiver mais que 1% na sua composição. Essa é a legislação brasileira e mundial. Por isso, nós mantemos o texto sim, senhor presidente. Sim ao texto. PT. PT, para votar a favor dos consumidores e pela liberdade de informação que esses rótulos têm que ter, vota a favor do destaque, por isso vota não, presidente. Como vota o PSDB? Senhor presidente, eu peço novamente que o governo libere o PT para essa votação, porque já há uma desconexão quase que total. O PT que já votou contra tudo na vida, votou contra plano real, telefonia, celular, genérico, contra transgênico provavelmente. O PSDB vota sim e espera que o governo tome um rumo a partir de agora dessa desassociação. Bloco do PRB. Senhor presidente, eu queria chamar a atenção das senhoras e senhores deputados para o seguinte. Eu queria que um deputado ou uma deputada levantasse a mão e que me dissesse que não comeu transgênico, porque os transgênicos estão, inclusive, em todos os óleos comestíveis. E nós estamos comendo sem saber que estamos comendo. O que nós queremos é que se mantenha no rótulo a expressão que um produto tem transgênico. Com relação a 1%, isso já acontece no Brasil desde 2003. Existe um decreto estabelecendo isso. Quer dizer, menos de 1% não é considerável. Por isso, a legislação estabeleceu 1%. Portanto, nós votamos sim, senhor presidente. Como vota o PSD? O PSD, para homenagear o governo, vota sim, senhor presidente. Voto PR. PR. Presidente, PR vota sim pela manutenção do texto. PSB. PSB. Democratas. Democratas vota sim. PSB não, presidente. PSB não, Democratas sim. PDT. PDT libera a bancada, senhor Libera. presidente. Solidariedade. Solidariedade vota sim, senhor presidente. Sim. PCdoB. Nós votamos não, senhor presidente, porque se o transgênico fosse tão bom, por que essa preocupação de esconder? Se ele é tão bom, porque a legislação já tinha resolvido e nós queremos mudar para pior. Portanto, nós votamos não e com muita tristeza, com desrespeito ao consumidor brasileiro. Como voto PROS?
Prois, PPS. Senhor presidente, relator estabeleceu um parâmetro mundial, 1%. Aliás, em alguns países chega a 5% e nos Estados Unidos nem contém a porcentagem. Então nós vamos seguir a orientação do relator, que é o entendimento mundial, e nós, o Brasil, seguindo à frente aqui no Mercosul. Portanto, nós votamos sim. Como voto o PV? Não, senhor presidente. Não. Como voto o PSOL? Senhor presidente, peço até que incorpore meu tempo de líder nessa orientação. Eu fiquei em dúvida. Pelo que o líder do PPS disse, nos Estados Unidos não tem nem percentual para avisar sobre a presença de organismo geneticamente modificado. Nós queremos também, ao encaminhar a favor desse destaque, que não tenha percentual, porque, de acordo com a emenda substitutiva, nós estamos dizendo o seguinte: um pouquinho de organismo geneticamente modificado no produto pode, sem se avisar ao consumidor. Isso está errado. Se a legislação em país A, B ou C até estabelece que pode ter 5% sem um aviso, pior, lamentavelmente, para o povo desses países. Nós queremos garantir o direito à informação, é disso que se trata. Não desviem o debate sobre saudabilidade ou não de transgênicos que estão na realidade brasileira, mas muitas vezes esses produtos são feitos, manufaturados, agromanufaturados, com os temíveis agrotóxicos também, não livra ninguém. Então não vamos fazer uma confusão de debate. O que está se discutindo aqui é o direito à informação. E o deputado Molon, quando encaminhou o destaque do PT, foi preciso. Se todos aqui que defendem o projeto tal como ele está, com as suas limitações na nossa visão, entendem que o transgênico é fantástico, maravilhoso, sinal dos tempos modernos, por que não avisar? Isso seria até um elemento a favor de mais vendas, de mais mercado, que é o Deus que preside algumas consciências, algumas vontades aqui. Então, o que nós estamos querendo é que todo e qualquer produto que tenha organismo geneticamente modificado, na sua embalagem, garanta ao adquirente, ao consumidor, o direito à informação. Como é que pode alguns notórios defensores do direito do consumidor, reconhecidos, que se elegem até com essa bandeira, virem aqui dizer que não, menos de 1% não precisa avisar nada, é pouquinho, um tapinha não dói? Que história é essa? Nós queremos, como é hoje, se não é praticado é outro problema da cultura brasileira, em que a lei não é respeitada. Cumprir a lei no Brasil seria um grande avanço em muitos aspectos. Nós queremos garantir isso. Por isso que a emenda que suprime esse percentual de permissão para o transgênico sem a informação ao consumidor seja aprovada. É um avanço, melhora o texto da lei. É incompreensível porque quer se manter esse 1%. Por que será? Repetindo e encerrando. O transgênico é bom, não faz mal, é um sinal dos tempos, é um avanço da tecnologia, argumentos que ouvimos aqui à exaustão. Vamos informar, já que outros discordam disso e acham que precisa ter o consumidor consciente, portanto informado. Aí é uma soma, há uma unanimidade de vontades a partir de visões diferentes. Como voto Prois? Prois vota sim, senhor presidente. Prois sim. Minoria. Senhor presidente, vamos didaticamente explicar uma coisa aqui. Se o transgênico não é tão ruim que nem o agrotóxico, que nem o corante e o conservante, se nós damos destaque para o transgênico, parece que o transgênico é pior do que esse.
Essa que é a verdade. Se der o destaque para o transgênico, nós estamos dizendo que o transgênico é pior do que o agrotóxico, pior que o corante, pior que o conservante. Nós sabemos, pelos órgãos de ciência do governo, que esses três são piores do que o transgênico. Então, se era para dar algum destaque, era para dar um destaque para esses três. Ou, pelo menos, deixar todos no mesmo patamar, do mesmo jeito. Por isso, senhor presidente, é que dar o destaque para o transgênico vai desinformar o consumidor. Vai passar a mensagem para o consumidor. Pois não. Vai passar a mensagem para o consumidor que ele é pior do que o tóxico, o corante e o conservante. E ele não é. Então, isso didaticamente, para todos entenderem, a minoria vota sim, senhor presidente. Governo. O governo encaminha sim, presidente. Tá bom. Em votação, o destaque da bancada do PT, os forem favoráveis à manutenção da expressão do texto, permaneçam como se acham, os contrários se manifestam. Mantido o texto. Destaque do PSTB, destaque número 9, destaque para a votação em separado da emenda número 3. Vou falar a favor, deputado Daniel Coelho. Na votação anterior. Senhor presidente, senhores deputados, é importante que a gente tenha um pouco de atenção nessa emenda, porque se houve uma posição desse plenário já manifestada no voto de que o símbolo hoje na legislação, o do T, não informaria, por outro lado há uma insegurança imensa e a gente percebe isso nos discursos que foram feitos ao longo dessa noite. Uma insegurança de que, no momento que fica estabelecido que a informação contém transgênico, ela vai estar no rótulo, mas sem estabelecer de que forma ou de que tamanho, é evidente que fica essa dúvida que foi aqui hoje colocada, de que o consumidor estaria sendo desinformado, que estaria sendo sonegado a ele a possibilidade de decidir. Não há de forma alguma aqui um debate se o transgênico é bom, se ele é ruim, se ele é legal ou se ele é ilegal. Isso já é um fato, isso já existe e a gente já tem hoje um mercado no país que trabalha com esse tipo de produto. Mas o consumidor ele tem todo o direito de opinar, de saber se quer consumir aquele produto ou não. A emenda que nós fazemos garante que o mínimo de tamanho para essa informação contém transgênico no rótulo do produto será, no mínimo, do tamanho da informação, do peso ou do volume do mesmo. Nós sabemos que, é evidente, primeiro um rótulo que não tem de forma legível e num tamanho razoável o seu peso ou o volume, ele não seria aprovado, mas também a empresa que comercializa qualquer tipo de produto tem um interesse de colocar ali a quantidade, é evidente. Então a gente garante um tamanho legível, um tamanho minimamente razoável, que proteja o consumidor na sua informação. Eu espero e peço às vossas excelências que a gente tenha sensibilidade nesse momento, porque é possível ter o projeto aprovado como foi, mas sem prejudicar o consumidor. A gente está garantindo nada menos do que o tamanho mínimo. O que não dá é para a gente aprovar essa legislação, tirar o símbolo T e não garantir de que forma essa informação chega ao consumidor. É muito importante que nós tenhamos esse tamanho mínimo colocado ali e extremamente ponderado. Aqui ninguém está pedindo absolutamente nada radical que atrapalhe a comercialização. Um voto contrário a esse tamanho mínimo, aí sim comprova a tese que alguns colocaram aqui, de que o interesse é deixar o consumidor sem saber efetivamente o que é que ele está consumindo. A partir daí, todas as empresas podem fazer suas campanhas de divulgação e podem defender o seu produto, mas informando ao consumidor corretamente o que ele está ali comprando e o que ele está consumindo. Orientação de bancada do destaque da emenda número 3. Bloco PMDB como voto. Senhor presidente, a emenda número 3, ela já está contemplada na subemenda substitutiva global do plenário, do parágrafo 3º, que diz o seguinte:
a informação de que trata o parágrafo 1º deverá atender ao tamanho mínimo da letra definida no regulamento técnico da rotulagem geral de alimentos embalados. Por exemplo, portanto, senhor presidente, já está na legislação, não há porquê nós aprovarmos esse destaque, por isso nossa posição do PMDB e do Bloco é não, senhor presidente. PT. O líder do PT, Cibá Machado, é um dos signatários, apoiou a emenda. Nós vamos votar sim a esta emenda, porque acreditamos que ela vai no sentido que apresentamos todo esse debate, da informação como um direito do consumidor. Eu quero rejeitar dois argumentos que foram colocados aqui, muitas vezes em ataque ao PT. O primeiro, de que estávamos debatendo transgênicos ou não. Não, nós fizemos deste debate um debate sobre direito à informação. E é necessário que tenhamos uma cultura de tudo informar. O segundo, aqueles que tentaram nos atacar, dizendo que modificamos nossa posição. Nós, aproveito, ainda que debatendo esse projeto, para cumprimentar a presidenta Dilma por hoje ter anunciado e participado da inauguração de uma fábrica importante em Pernambuco. Nós somos uma bancada de governo, mas temos aqui uma forte presença dos pequenos agricultores, dos agricultores familiares, dos trabalhadores rurais que compõem a nossa bancada, dos setores ligados ao MST. Presidente, e eu concluo, por isso, senhor presidente, nós nos posicionamos dessa forma. Somos uma bancada fortemente influenciada e composta por trabalhadores do campo e da cidade. E votamos aqui favorável à informação e ao direito de produção também da pequena agricultura. PSDB. Presidente, queria que acrescentasse um pouco mais de tempo, usando o tempo de líder, não vou usar todo o tempo, mas eu quero aproveitar esse encaminhamento para fazer uma correção de memória aqui, que foi levantado pelo líder do governo ontem e hoje, aqui nessa casa, em relação à nota da Petrobras, que elimina o risco de novo rebaixamento, pela Moody's. Eu me lembro bem que estive nessa tribuna da última vez em que a Moody's rebaixou a Petrobras. E o governo classificou a Moody's como algo, ou uma empresa que não tinha competência para poder rebaixá-la ou elevá-la. Disse que a Moody's não teria capacidade para conhecer a Petrobras. Naquele momento que rebaixava também a qualidade da Moody's pela voz do governo brasileiro, do ministro da Fazenda e tudo mais. Hoje vem aqui se vangloriar que a Moody's não rebaixou a Petrobras. Não rebaixou por várias situações. Uma delas, que a Petrobras tem que buscar dinheiro no mercado para poder bancar o custeio desse ano. E não foi pouco dinheiro pagando juros. Hoje também ficou provado na CPI da Petrobras que a má gestão da presidente Dilma, apenas para tentar ganhar as eleições de 2014, deu um prejuízo de mais de 100 bilhões de reais à Petrobras, que isso também tem que estar registrado. Mas também, senhor presidente, é bom lembrar que o efeito terceirização, que foi amplamente discutido aqui nessa casa, e que o PT e a CUT saiu Brasil afora, desmoralizando os deputados dessa casa que votou favorável. Essa semana, a presidente Dilma começou a mobilizar a sua base para tentar derrubar a emenda do PSDB, que proíbe a terceirização de atividades fins para Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica. A presidente Dilma quer derrubar uma oportunidade aos concurseiros. O mesmo concurseiro que a CUT e o PT incentivou a criticar os deputados que votaram a favor da terceirização. Essa falácia, essas mentiras colocadas pelo PT para desmoralizar votações como essa, vai cair por terra em posições como essa do Brasil Real. A presidente Dilma, mais uma vez, vai mostrar a sua cara. E por último, senhor presidente, eu quero aqui lembrar do dia 1º de maio. Esse 1º de maio, que a presidente Dilma deixa de cumprir o seu papel como presidente da nação. Não vai falar aos trabalhadores brasileiros. Não vai falar porque não tem o que falar. O que ela gostaria de falar e vai tentar falar exatamente do salário mínimo do trabalhador. Mas não vai poder fazer essa propaganda porque ela cortou desse benefício o aposentado e também o pensionista.
E eu sei da dificuldade que o governo federal tem para poder falar para aqueles que o enganou durante tanto tempo. O PSDB nessa matéria, senhor presidente, acompanhando o deputado Daniel, vai votar sim. Vai votar sim, exatamente no sentido de que nessa embalagem, colocando o tamanho de letra, que é o mesmo tamanho que vai anunciar o líquido ou o quilo, não vai confrontar em nada que está sendo discutido. Então o PSDB vota sim e lembra que a presidente Dilma já tem todos os ingredientes para alcançar o impeachment. Por ter mentido, por ter enganado, quebrado a economia, reduzido em 50% o financiamento da casa própria, deixando hoje aqueles que beneficiam da Minha Casa Minha Vida estão vivendo em dificuldade. Acabado com o FIES, quando acabou, e acima de tudo, deixando o Brasil com a economia pífia e puxando a América do Sul para baixo devido à sua má gestão. É isso, senhor presidente. Como vota o bloco do PRB? Senhor presidente, a emenda ela é louvável, mas cada rótulo tem um tamanho e tem um regulamento técnico para isso. Esse regulamento deve ser obedecido. O importante é ter informação, o consumidor ter consciência do que está comendo. Portanto, a gente vota não. PSD. O PSD, respeitando e admirando o trabalho do deputado Reis, vota não. PR. Não, presidente. PR não. PSB. Democratas. Democratas vota não, mas queremos fazer um registro ao excelente trabalho do deputado Luiz Carlos Reis, do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem que se orgulhar desse deputado aqui no Congresso Nacional. Como vota o PDT? PDT libera, excelência. PSB volta sim. PSB sim, PDT libera. Solidariedade. PCdoB. PCdoB, sente solidário com o PSDB. Nós votamos exatamente porque precisa o mínimo de informação para o consumidor. Parabéns ao pessoal do PSDB. Solidariedade encaminha não, senhor presidente. Solidariedade não. PROS. Senhor presidente, eu ainda estou aqui estarrecido aqui com a afirmação do meu colega deputado Chico Lopes, do farto elogio do PCdoB ao PSDB, mas o PROS vota não. Não, PPS. PPS vota não, senhor presidente, porque a matéria contempla a proposição, através do parágrafo 3º, nós estamos aqui definindo um tamanho mínimo de letra através de um regulamento técnico. Ou seja, já existe um regulamento técnico que fala de embalagem, de rotulagem, e são inúmeras fórmulas de rotulagem de alimentos embalados, ou seja, são diferentes, e para isso tem um regulamento técnico. E o parágrafo 3º exatamente trata de atender a um tamanho mínimo de letra definida no regulamento. Então, está contemplado pelo relator, nós votamos não. PV. Senhor presidente, vemos a preocupação do deputado Daniel Coelho em relação à transparência das informações e, por conta disso, o PV vota sim. Como vota o PSOL? Presidente, é menos ruim. Por isso, votaremos sim a emenda. Mas eu queria aproveitar. Tive uma vez informação, não tinha levado muito a sério, de que alguns defensores dos transgênicos não consomem alimentos transgênicos. E quando eu olho aqui a lista que eu peguei na internet, qualquer um pode acessar, de países que proíbem o consumo e a produção, é fácil de entender porque os que vivem pelos países chamados desenvolvidos, lá consomem alimentos sem risco. E aqui querem impor a comida que serve para o gado, muitas vezes. Então, entre outros, Alemanha, Suécia, República Tcheca, nos Estados Unidos alguns municípios proibiram. Na Índia se proíbe, na Suíça se proíbe, Áustria, Hungria, Grécia, Bulgária e Luxemburgo, Irlanda, Alemanha, entre... Conclui, deputado. Então, é sim, mais crítico. Obrigado. Minoria. Senhor presidente, apesar de pessoalmente ser favorável,
a minoria tem que liberar a sua bancada. Governo. Considerando o acordo feito com o relator, presidente, o governo encaminha não. Não. Em votação, destaque de bancada da emenda número 3. Os que forem favoráveis permaneçam. Como se acham, os contrários se manifestem. Vamos levantar. Rejeitado. Destaque de bancada do PT número 3. Com o partido na votação anterior. Requeremos o termo do artigo 61, parágrafo 2º do Regimento Interno, destaque para votação em separado para a expressão, desde que tenham similares transgênicos no mercado brasileiro, do parágrafo 2º do artigo 40 da Lei 11.105/2005, constante do artigo 2º do PL 4148. Para falar contra, deputado Peronte. Ele pedia a possibilidade de falar como líder em nome do PT. Está sobre a mesa a indicação do líder Ciba Machado. Assim que o deputado Peronte concluiu... Falar contra? É contra. É um negócio incrível. Eu não sei se é a área técnica do PT que é inteligente, ou se é a visão do retrovisor, a visão do passado, permitir que se escreva em alimentos livres de transgênicos. Isso é não ao emprego, é não à arrecadação, é não à indústria, é não aumentar os mercados. O Brasil está perdendo mercado cada vez mais. Cada vez mais. Nós precisamos gerar emprego, enfrentar esse nanico, esse raquítico crescimento feito pela política errada do Lula e da Dilma nos 8 anos. E eles trabalham contra os transgênicos e contra os alimentos transgênicos. E o colega do PSOL está mal informado. A Europa já aceita os transgênicos. Não existe nenhuma academia de medicina que condena o alimento transgênico. Nenhuma. Eu já dizia 10 anos atrás. Passaram 10 anos, eu repito, não existe. Essa é a linguagem do atraso. Pelo amor de Deus, mudam isso pelo bem do Brasil. Para falar como líder do PT, a deputada Maria do Rosário. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, aproxima-se o 1º de maio e eu quero, em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, cada um dos deputados e deputadas, fazer uma saudação a todos os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. Quero responder algumas das questões que foram ditas, algumas dos pronunciamentos até desrespeitosos com os quais muitas vezes nós somos tratados por alguns líderes, dizendo que a obsessão da nossa existência e do trabalho que realizamos à frente do governo brasileiro, antes com o presidente Lula e hoje com a presidenta Dilma, tem como referência que todo trabalhador, toda trabalhadora possa ter seus direitos assegurados, seja reconhecido na contribuição que faz, não apenas no trabalho, mas como cidadão pleno de direitos, direitos que têm que ser reconhecidos e valorizados todos os dias no nosso país. Quero dizer que vibramos hoje com a presença da presidenta Dilma em Pernambuco, na cidade de Goiânia, onde mais uma vez foi inaugurado um importante empreendimento com 9.000 empregos diretos criados, 82% dirigidos especialmente àquela comunidade, aos pernambucanos, aos nordestinos, ao povo brasileiro. E que ainda que o mundo contemporâneo esteja marcado por uma crise econômica de viés grave, ainda que na Europa, nos Estados Unidos, que tantos têm como referência, o modelo econômico mantenha índices graves de desemprego para os padrões anteriores daqueles países, ainda assim, com mudanças na economia, por exemplo, no âmbito da China, nós no Brasil permanecemos com a altivez e com a determinação clara de mantermos o emprego, o crescimento da renda, o crescimento real dos salários, que marca, como tem referido nessa tribuna o líder do PT, Ciba Machado, que marca
as ações do nosso governo. Quero, senhor presidente, dizer também do orgulho que nós temos de termos participado ao lado de lideranças importantes nesse plenário, mas principalmente ao lado das centrais sindicais, da CUT, da CTB e de várias organizações, para resistirmos ao projeto de lei 4330 das terceirizações e debruçarmos a nossa esperança hoje, no Senado inclusive, de que o tema seja não apenas melhor debatido, mas que os direitos dos trabalhadores, das trabalhadoras, sejam reconhecidos como direitos inalienáveis, ponto do qual é impossível que um parlamento, de forma digna, adequada, permita qualquer refluxo, qualquer retrocesso. Aliás, é mais do que maduro que a legislação brasileira aprove, constitua aquilo que já deveria estar pacificamente estabelecido, não pelos tribunais, mas por este parlamento, de Ulisses Guimarães, de grandes tribunos, de grandes deputados e deputadas, que ofereceram contribuições importantes ao país, e me refiro à impossibilidade de que direitos sejam objeto de renúncia, quando nós não temos sobre ele o poder que talvez alguns gostariam de ter. Ora, senhor presidente, nós estaremos, cada um dos deputados e deputadas do PT, nos atos do 1º de maio, chamados pelas centrais sindicais. Encontraremos os nossos colegas do PCdoB, do PSB, encontraremos parlamentares de todas as siglas, mas principalmente aqueles que sabem que deram o seu voto e que terão talvez oportunidades, com as modificações que o Senado vai fazer, de novamente apreciarem a matéria das terceirizações, mudarem de linha e se posicionarem claramente ao lado dos trabalhadores. O líder do PSB, que falou nos concursos públicos, do PSDB, que falou dos concursos públicos, deveria refletir que sim, nós mantemos os concursos públicos, nós queremos a qualificação dos serviços públicos. Não defende o serviço público aquele que promove a terceirização sem critério, sem limites e que ultrapassou todas as barreiras, e um projeto que não assegurou um só direito aos trabalhadores terceirizados, muitos deles em situações precárias, em condições menos adequadas de trabalho do que aqueles que estão ao seu lado, como servidores efetivos de uma empresa ou servidores públicos, mas que ao contrário, o 4330 passará para a história como um momento ruim da Câmara dos Deputados, com galerias fechadas, com portas fechadas, mas com o povo sabendo o que foi votado e posicionado claramente, cobrando de cada um e de cada uma as atitudes que deverão ter. O Partido dos Trabalhadores, com orgulho, saúda os trabalhadores brasileiros e brasileiras. Renova a confiança de que o Brasil deve seguir um projeto de desenvolvimento que gere empregos, mantenha o desenvolvimento nacional, a indústria, a ciência, a tecnologia e a educação, e que as dificuldades que vivenciamos atualmente na economia são momentos que teremos a capacidade de superar, se inclusive neste parlamento não formos travados pela sede dos que querem desestabilizar o governo, sem avaliarem que desestabilizam com isto a própria nação, o próprio Brasil, porque agem não nos marcos da legalidade, mas tentando forçar um terceiro turno àqueles que foram derrotados nas urnas que recentemente foram abertas no país. Ainda, senhor presidente, quero me referir que o projeto de lei que estamos votando demonstrou claramente o viés social e a base que nos orienta. A presença entre os nossos parlamentares de referências importantes da agricultura familiar,
da luta do sem terra, da luta pela reforma agrária, demonstra aqui que não fizemos uma contraposição aos produtos transgênicos ou às empresas de transgenia que influenciam o voto de alguns que aqui se encontram. O que fizemos aqui foi um debate sobre a liberdade do consumidor de ter plenamente conhecimento sobre aquilo que está sendo colocado na sua mesa. Mas o mais absurdo é o que votaremos daqui a pouco. É o dispositivo que quer impedir quem produz o alimento não transgênico de escrever no rótulo do seu produto que não disputa com os grandes, porque em geral da pequena produção, da agricultura familiar, da agricultura de caráter sustentável, mas nem isto. Querem impedir este pequeno produtor de escrever no rótulo que o seu produto é feito sem transgenia. É um absurdo. É antidemocrático, é antiliberal, é contra os consumidores. Que medo tem os senhores? O medo da escolha livre do consumidor, que procurará nas prateleiras do mercado, ainda que pequenos, o produto daquele que pode se tornar grande pela liberdade de expressar que ele faz um produto com qualidade diferenciada, optando pela qualidade. Ora, senhores deputados e senhoras deputadas, ao darem seu voto neste momento, pensem nos argumentos que vossas excelências ofereceram para sustentar contra a rotulagem do produto transgênico, mas permitam, por favor, permitam as pessoas, deputado Peronde, que estão em Constantina, a vereadora Cleusa, que estão na sua Santa Rosa, deputado Elvino Bongás, que estão no interior de Pernambuco ou do Rio de Janeiro, que estão em cada lugar do Brasil assistindo essa sessão e que querem ter um produto praticamente ali sustentável e que querem colocar que o seu produto não é transgênico. Vossas excelências não querem deixar que o rótulo tenha produto transgênico e não querem agora que quem não usa transgenia coloque ali que não usa. Vossas excelências querem enganar os consumidores, mas pode acontecer por um período, não acontece. Lelo Coimbra votou com o partido. Deputado Osmar Terra votou com o partido na última votação. Não tem justificativa. A próxima nominal que teremos, faremos. Com o líder deputado Everton Rocha. Haverá nova nominal. Haverá nova nominal por causa do interstício, presidente? É claro, vai quebrar o interstício. Todos os líderes se inscrevendo vai quebrar. Deputado Everton Rocha. Passar pelo deputado Everton Rocha, se pode deixar para usar o tempo de líder depois do encaminhamento de votação. Se os que estão inscritos abrirem mão... Eu também retiro. Falam depois, aí te deixa falar. Então, tá presidente, deixa para falar depois, senhor presidente. Falar depois. Então tá bom. Para falar a favor do requerimento, deputado Alessandro Molon. Seu direito da inscrição do requerimento. Não... Aí também quebra o exercício. Eu dou depois, se ele quiser entender. Presidente, senhoras e senhores deputados, eu custo a crer que é necessário defender esse destaque da tribuna da casa. O que nós estamos querendo corrigir nesse texto, presidente, é que o parágrafo 2º do texto aprovado diz assim: aos alimentos que não contêm organismos geneticamente modificados, será facultada a rotulagem livre de transgênicos, desde que tenham similares transgênicos no mercado brasileiro. Ou seja, se não tiver similar transgênico no mercado brasileiro, o produtor está proibido de dizer que o produto é livre de transgênico. Qual é a racionalidade desse dispositivo? É não falar de transgênico? Qual é a razão desse dispositivo que diz só pode dizer que não tem transgênico se não tiver similar com transgênico no mercado? Qual é o medo daqueles que tanto defendem os transgênicos, que as pessoas se lembrem que há transgênicos e que não é? Qual é o medo da verdade? Eu vi tanta gente vir no microfone, presidente,
dizer que transgênico é uma maravilha, é uma beleza, e não querem que se toque no assunto. Querem que se finja que não há transgênico. Hoje de manhã essa casa fez uma sessão pela liberdade de imprensa. A liberdade de informação é irmã dessa outra liberdade. Por que caçar o direito do produtor de dizer aqui não tem transgênico? Onde é que está a liberdade de expressão? É mentira? É mentira se o produto não tem transgênico. É mentira dizer que não tem transgênico? Agora querem que o produtor seja proibido de dizer uma verdade a respeito do seu produto. Os partidos que defendem o liberalismo econômico mais tradicional vão orientar contra esse destaque? Querem proibir a liberdade de informação? Querem proibir que o produtor diga que não é transgênico? Presidente, é um absurdo dos absurdos. Se esse destaque não for aprovado, significa que realmente o assunto transgênico será um assunto proibido no país. Haverá produtos transgênicos e não transgênicos, mas ninguém pode falar nisso. Nem os que têm transgênico, nem os que não têm. Quem não tiver, não vai poder divulgar que não tem. É um assunto proibido, é um tabu. Transgênico não pode ser mencionado, onde haja e onde não haja. Presidente, pedimos o apoio de todos à aprovação desse destaque. Para orientação de bancada, como vota o bloco do PMDB? Para manter o texto, vota favorável ao texto. Se for pela supressão, vota não. Senhor presidente, na verdade, o que nós estamos defendendo aqui nessa redação é que quem tem algum produto que não seja transgênico não precisa analisar para poder colocá-lo na sua embalagem, assim como aquele que tem transgênico. Isso vai onerar as pessoas para fazer análise de todos os produtos que for colocado na produção, na venda. Por isso nós somos favoráveis à manutenção do texto. Sim. PT. Daqui uns dias, se continuar essa vontade de terminar com toda a informação ao consumidor, que é um pensamento bem direitoso, eu diria, vão querer colocar uma emenda aqui que o agricultor sequer poderá colocar produto orgânico, produto sem veneno, produto sem mão de obra escrava, porque esse Brasil tem trabalho escravo. É isso que está se colocando aqui. É fazer legislação para impedir que o povo tenha acesso à informação mínima. Aqui está se dizendo o seguinte. Como vota o PT? Como vota o PT? O PT vota o PT? Não, exatamente para oferecer as informações à população. PSDB. Como vota o bloco do PRB? Senhor presidente, o voto do PRB é pela retirada da expressão desde que tenham similares transgênicos no mercado brasileiro. Por quê, presidente? É muito simples. Ou tem ou não tem. Agora imagina um produtor, um fornecedor, vai ter que buscar o mercado inteirinho para descobrir se existe um outro produtor que tenha transgênico para ele poder dizer que não tem no dele. Não, se não tem, ele pode dizer que não tem. Se tem, ele pode dizer que tem. Então nós vamos pela mudança do texto. Vossa Excelência, o PRB vota não. Voto não, porque é consciente esse voto. PSDB. PSDB vai liberar a bancada, senhor. Libera a bancada. PSD. Vota sim. Sim. Como vota o PR? Vota sim, senhor presidente. Sim. Como vota o PSB? PSB encaminha voto não, senhor presidente. Não. Democratas? Sim. Sim. Como vota o PDT? Solidariedade. Senhor presidente, o Solidariedade, na mesma linha que o deputado Celso Russomano falou, encaminha não. Senhor presidente. PCdoB. Senhor presidente, PDT libera a bancada. PDT libera. PCdoB. Nós votamos não pela expressão, senhor presidente. PROS. Vai votar sim, senhor presidente. Sim. PPS. PPS vai encaminhar pela coerência desde o início do projeto, voto não, para retirarmos do projeto, então, esse trecho de similares transgênicos no mercado brasileiro. Somos a favor, portanto, da informação ao consumidor. PV. Senhor presidente,
o PV entende o seguinte, é facultativo. Se o sujeito não quiser colocar que é livre de transgênico, não tem problema, não coloca. Mas, se não, mesmo que não tenha produto similar transgênico, e a pessoa quiser colocar que não é transgênico, não tem problema. Então o PV vota não, senhor presidente. Como vota o pessoal? Senhor presidente, hoje é o dia da liberdade de expressão. Nós estamos suprimindo a liberdade de expressão dos produtores de alimentos não transgênicos em comunicar isso. Cria-se uma condição, uma contingência totalmente inadmissível para que eles possam dizer que aquele produto não tem organismo geneticamente modificado. Meu Deus do céu, isso é palmar, é elementar. A gente devia suprimir essa condição desse artigo. É isso que está se propondo. Não tem que poder divulgar que não tem transgênico, está livre de transgênicos, desde que não tenha similar no mercado com transgênico. Isso é favorecer claramente na concorrência, que tantos defendem aqui como livre e igual, os organismos transgênicos. Vamos votar não para restituir o bom senso. Senhor presidente, o democrata quer votar o voto e seguir o pessoal. Não votar não. Democrata vota não. Senhor presidente. O minoria. E a minoria libera a bancada, porém, este líder é a favor da emenda que não contém, até não contém lactose, é dado muitas vezes em vários produtos. Consequentemente, nós não podemos limitar isso. Então, apesar de eu ser favorável, a minoria libera a bancada. Governo. Senhor presidente, há um entendimento aqui e uma divergência, uma óbvia divergência dentro da bancada do governo. Obviamente, nós vamos fazer o encaminhamento pela liberação. Só deixando claro que é muito óbvio a questão da não aprovação do não, porém, o governo vai liberar a sua bancada em vista da divergência. Em votação, o destaque da bancada do PT para a supressão. Os que forem favoráveis à manutenção da expressão, permaneçam como se acham. Os contrários se manifestem. Essa foi. Suprimido. Suprimido. Parabéns, presidente. Foi feita justiça aos consumidores brasileiros. Não, eu fiz justiça à votação no plenário, não aos consumidores brasileiros. Em votação, a redação final. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovado. A matéria vai ao Senado Federal.